Prometo que serei o mais breve possível, mas queria convidar, para a gente não demorar muito, os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 12. E hoje nós vamos ler o capítulo inteiro. Então, se no final do dia, se no final do culto, não conseguir pegar nada da mensagem, pelo menos você foi para casa lendo um capítulo inteiro da Bíblia. Então já valeu a pena. Abre sua Bíblia aí, Números 12. Quero conversar com os irmãos hoje sobre o tema Em Busca do Tesouro Escondido, a partir dessa história de Moisés, Miriam e Arão. A minha Bíblia diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou por meio de nós também? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da entrada da tenda. Depois chamou a Arão e Miriam e lhes apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me falo com eles e me faço conhecer, ou talvez em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não teria sido envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Deus abençoe essa palavra ao nosso coração, amém? Família, meus irmãos, o lugarzinho muitas vezes complicado, em alguns momentos turbulento. É muito bom, eu gosto muito do assunto família, eu gosto muito de família. É nítido que família é algo instituído por Deus, mas se você faz parte de uma família normal, em muitos momentos tem alguns episódios difíceis, alguns episódios um pouco conturbados. Às vezes eu brinco lá em casa todo mundo tem o mesmo rosto, assim. Se você olhar para mim, para minha mãe, para minha avó, para o meu falecido avô, para minha tia, todo mundo é muito parecido. Eu brinco com eles e falo assim: gente, eu não sou parente aqui não é possível. Porque apesar do rosto ser igual, apesar do rosto ser muito parecido, nós somos completamente diferentes. Tem hora que minha mãe toma umas decisões que eu falo assim: não é possível que a gente é mãe e filha. É totalmente diferente o jeito de pensar, o jeito de agir. A minha casa, por exemplo, todo mundo fala muito alto. Todo mundo fala gritando. Às vezes eu estou na rua e eu sei qual é o assunto que está lá dentro. Aí eu chego comentando sobre o assunto: mas como é que você sabe? Eu falei: claro, estou ouvindo lá do portão. Porque todo mundo fala muito alto. E aí tem hora que me incomoda. Eu não sei se eu tenho alguma coisa. Eu tenho que também procurar um psicólogo, porque tem hora que aquela barulheira eu falo assim: gente, calma aí, eu vou ter que me retirar um pouquinho. Eu vou ouvir a conversa de vocês, mas lá do outro cômodo, porque esse barulho me incomoda. É engraçado porque muitas vezes parece que a gente não se encaixa ali. Parece que em alguns momentos na vida familiar tem algumas divergências. Eu, na fase de adolescente, eu trabalho com adolescente. Adolescente tem muito disso, de muitas vezes parece que não se encaixa ali naquele ambiente da família. Você já percebeu que o filho criança, ele acompanha o pai e a mãe para todos os lugares. Vira adolescente, para de querer ir.
Tem a festa do fulano, tem o aniversário de um parente distante. Enquanto era criança, ele acompanhava os pais. Depois que vira adolescente, parece que não vai mais, que não identifica, que não gosta. Mas eu fico pensando que esse texto aqui, ele acaba sendo um balde de água fria em todos nós. Porque às vezes a gente acha que é a nossa família que tem alguns problemas. Eu e muitos adolescentes já chegaram a pensar, tipo, por que eu não nasci na família do fulano? Mas por quê? Por que que a grama do outro parece que é sempre mais verdinha e a gente ouve esse ditado? É interessante a gente pensar que nós estamos falando aqui, meus irmãos, de uma grande elite. A gente está falando de uma família de Moisés, o profetão, libertador do povo, Miriam, uma profetisa, uma mulher de Deus, e Arão, um sumo sacerdote, um sacerdote ali do povo. A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente não está falando de qualquer um, a gente está falando de gente, como diz por aí, de pedigree, assim, o pessoal realmente top dos tops. E a grande verdade é que até mesmo as melhores famílias, elas têm seus problemas. Até mesmo as melhores famílias, elas passam alguns momentos difíceis. Então, se você é normal, se sua família é normal, eu lamento lhe informar, mas vocês têm problemas. Tem um pastor que era da nossa igreja, agora ele está na PIB de Marilândia, que é o pastor Meise, e ele é especialista em famílias, fez pós, doutorado, tudo nessa área, e ele fala sobre família disfuncional, e num desses diálogos dele, dessas palestras, a grande conclusão que a gente chega é que, de fato, todas as famílias são disfuncionais, porque elas não funcionam exatamente como tinha que ser. Tem hora que dá um jeitinho dali, tem hora que aperta daqui, mas ser disfuncional não é um problema. E o que eu queria que a gente sempre entendesse é que, se eu estou na família que eu estou, se eu estou inserido no lugar que eu estou, é porque tem um motivo. Deus não fez nada por acaso, foi Deus que me escolheu para estar ali no meio daquela família que em algum momento é disfuncional. Deus que me escolheu para estar no meio da minha família, que todo mundo grita e eu não gosto de barulho. E por que Deus escolheu isso? Qual o propósito que isso tudo tem? E eu queria que nessa noite a gente encontrasse junto alguns tesouros escondidos através desse texto e desse contexto. E a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção é que há um tesouro escondido no seu contexto familiar. Eu costumo falar que toda família tem. Toda família tem aquele tio do é para ver ou para comer no final do ano. Toda família tem. Toda família tem aquela pessoa que sempre que se decide um lugar para ir, sempre que se decide onde vai ser uma festa, sempre que se decide o que vai fazer no final do ano, aquela pessoa é do contra. Toda família tem alguém que é do contra. Se todo mundo quer ir no final de semana para a praia, essa pessoa quer ir para a cachoeira. Totalmente diferente. Se todo mundo quer ver sol, ele quer ver neve. Toda família tem alguém assim. Toda família tem aquela pessoa que adora cozinhar para todo mundo, que gosta de fazer a comida, que ninguém... Não, o pudim aqui é ela que faz e ninguém se mete no pudim que ela faz, porque o pudim é dela. Toda família tem. Mas o que é interessante a gente pensar que as principais coisas da nossa vida, nós aprendemos na família. Provavelmente, todo mundo que está aqui aprendeu a andar dentro do seu contexto familiar. É caindo por cima do sofá, é o pai e a mãe segurando e você andando lá, daqui a pouco é o Pedrão lá. Quantas vezes nós caímos aprendendo a andar? Todo mundo que está aqui, quando começou a aprender as suas primeiras palavras, foi dentro de casa. Aquela disputa do pai e da mãe para ver se o menino vai falar papai ou mamãe primeiro. Ele vai lá e fala o nome de alguém, nada a ver. Ele vai lá e pede água. A primeira coisa que a criança aprende a falar é não. Tem uma menininha lá na igreja, a Alice, fez 1 aninho agora. E não fala nada quase. Mas o não ela fala e fala com a vontade que ela fala não e sacode assim a cabeça. Não. Vem no colo do tio. Não. Aprendeu bem, pastor, não. Mas as principais coisas da vida a gente aprende em família. Andar, falar, comer. Eu lembro que criança tentavam inserir na minha dieta fígado. Não sei por que tentavam fazer. Depois alguém me explica, os mais antigos, por que uma criança tem que comer fígado se aquele negócio é tão ruim. E eu lembro que faziam de tudo para disfarçar aquilo na minha comida. Batia no feijão, batia no liquidificador com alguma coisa, tentaram de tudo. Mas é impressionante que eu sempre descobria que aquela comida ali estava com fígado. Eu não gostava daquilo ali. As principais coisas da vida, a gente aprende na nossa família. Mas os primeiros conflitos também surgem lá.
Pega 2 irmãozinhos, solta um brinquedo só, para os 2 terem que dividir. Eu não dou 5 minutos para o conflito começar. Eu acompanho muitos irmãos, eu sou filho único. Então, por ser filho único, muitas vezes eu fui adotado por várias famílias para fazer parte da família ali. Então, eu tenho muito primo de consideração, muita gente assim. E eu lembro que um desses primos de consideração, a família eram 3 meninos, pastor, e escadinha, tipo um com 12, um com 10 e outro com 8, tudo bem pertinho a idade. E na hora de almoço e jantar, a briga que era por causa do tamanho do pedaço da carne do frango, meus irmãos, eles chegavam a medir, pastor. Eles botavam assim, antes de botar no prato, eles chegavam a medir, e se tivesse alguma rebarbinha maior, eles cortavam. Porque todo mundo tinha que ter o mesmo pedaço, o mesmo tamanho do pedaço. Então, na família a gente aprende as principais coisas, mas também surgem os principais conflitos. E você está nessa família porque Deus quis, não foi por acaso. Certamente tem algo maravilhoso da parte do Senhor para você, na sua família, no seu contexto familiar. Deus às vezes está querendo usar a sua família para te tratar, para te ensinar, para te moldar. Descubra o tesouro escondido que tem na sua família, no seu contexto familiar. Às vezes é o tesouro da conversão de alguém. Eu fico pensando que tem muito parente nosso que nem sabe. Tem muito parente nosso que pode até ter uma dificuldadezinha com a gente, não concorda com uma coisa ou outra. Mas talvez Deus tenha colocado a nossa vida para que a palavra de Deus entre na vida dessa pessoa. Às vezes você está na sua família, nesse contexto, às vezes a gente junta com alguém, eu sei que está sendo televisionado, mas eu acho que ele não vai assistir. Eu tenho muita convicção, por exemplo, que Deus me colocou na vida da Bia, além de todo o propósito, para a conversão do pai dela. E às vezes ele nem sabe disso, ele nem imagina isso. Talvez você está onde você está, você casou com quem você casou, porque Deus quer trazer salvação para a vida de alguém através da sua vida. Então descubra nessa noite o tesouro escondido no seu contexto familiar. Em segundo lugar, há um tesouro escondido na sua igreja. Eu gosto muito do verso 4 e 5, que diz assim: imediatamente o Senhor disse a Arão, Moisés e Miriam: vocês 3, dirijam-se à tenda do encontro, a igreja que eles tinham lá. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Surgiu um conflito e a Bíblia diz que imediatamente o Senhor convocou os 3, vem para a igreja. Deu um problema ali familiar, imediatamente o Senhor chamou os 3 para dentro da igreja. Eu fico pensando que muitas vezes nós de fato somos representantes do reino de Cristo, mas vocês também são representantes da PIBVA. E toda vez que nos envolvemos em alguma situação, isso não tem como não parar, não tem como não ser tratado, não tem como não ser mexido com a igreja. Eu lembro que a gente até parou de fazer isso lá na igreja, mas a gente tinha um costume de todo ano lançar adesivo de carro. E o adesivo de carro com o logo da igreja. Até que a gente começou a ter muito problema com gente fechando, buzinando e gritando com os outros na rua, com adesivo lá de igreja de Irajá. E não dá. E aí, meus irmãos, é interessante a gente pensar que, se de fato há um tesouro escondido de Deus na nossa vida eclesiástica, na nossa igreja, nós precisamos entender que aqui é um lugar que nós precisamos estar. Eu fico muito triste quando muitas vezes, e principalmente isso acontece com os mais jovens, nós caímos nessa armadilha de que por qualquer problema eu paro de ir à igreja. Eu me chateei com o irmão fulano, e aí o que eu vou fazer? Achando que eu estou punindo inclusive o irmão fulano, eu paro de vir para a igreja. Muitas vezes nós caímos na armadilha do diabo de que não tem nada a ver eu parar de vir à igreja e começar a assistir um culto de casa, por exemplo. A transmissão do culto é uma ferramenta para alcançar mais pessoas, é uma ferramenta para alcançar as pessoas que estão impossibilitadas de vir por algum momento. Minha avó, por exemplo, tem dificuldade de locomoção. Hoje ela não conseguiu andar de jeito nenhum, tem dia que ela consegue. Não conseguiu andar, assistiu o culto de manhã e de noite da minha igreja pela internet, amém. A tecnologia é uma bênção. Mas ela não pode ser justificativa para não estar aqui em comunhão, em comunidade com meus irmãos. E aí muitas vezes o diabo coloca essas estratégias de que
vão te convencendo ali de não estar aqui. Tem hora que a gente fica com motivo para não vir para a igreja por qualquer coisa. Parece que está caçando motivo. Talvez a principal estratégia que o diabo tem, inclusive para afastar as pessoas da igreja, são fofocas que surgem dentro da igreja. Um que falou isso, daquilo, e muitas vezes a pessoa nem falou. A gente teve um caso lá na igreja há um tempo atrás, que pessoas inclusive de liderança acabaram se afastando, por um disse-me-disse que nem aconteceu. Uma pessoa falou que o outro falou, ou pelo menos achou que o outro falou, e aí a história virou verdade, mas a primeira pessoa da história, ele nem falou nada disso. Ele não estava nem sabendo. Resumo da história: se afastou quem foi mal falado, se afastou quem falou, porque ficou com vergonha de algo que nem fez, se afastou quem espalhou o boato. Tem hora que a gente cai em armadilha do diabo, e a gente para de vir para a igreja e descobrir o tesouro escondido que há aqui. Eu trabalho, como falei com os irmãos, com jovem e adolescente. Tem uma coisa que eu entro em crise com eles lá. Chega esse período perto de Enem, de passar para a faculdade, e aí eles entram e estudam para caramba. Às vezes é um ano que exige uma dedicação diferente, e eu concordo com isso. Só que muitos deles, às vezes, a troco de passar numa faculdade, ou até depois que passam, eles parecem que se ocupam demais ao ponto de não conseguir estar presente na vida da igreja. E a gente ora, pede uma bênção, e aquela bênção que a gente recebe afasta a gente da presença de Deus. Mas faz sentido um negócio desse, gente. A gente precisa entender que há um tesouro escondido na minha igreja. Na igreja onde você aprendeu a servir. Na igreja onde você aprendeu a liderar. Essa menina aqui que está me filmando, por exemplo, cheia de vergonha, coitada. Mas está aqui. Talvez lá fora ela não ia desenvolver o dom, um talento. Está aqui, eu acompanho o Instagram de vocês, eu imagino que é quase sempre ela que faz. Maneiro pra caramba. Felipe lá na guitarra, hoje faltou soltar os cabelos, Felipe. Felipe na guitarra. Não conheço o Felipe, mas eu tenho muita convicção de que isso que ele aprendeu, isso que ele desenvolveu, é a partir da igreja. Eu tenho um amigo que ele é músico, e é músico secular. E ele fala, por exemplo, pastor, que ele só contrata músico para a banda dele da igreja. Porque o pessoal da igreja desenvolve, porque o pessoal da igreja tem compromisso. As principais coisas da sua vida, você de fato aprende aqui na igreja. Aqui a gente aprende a liderar. Tem muito líder bom no meio secular, no seu trabalho, no seu emprego, que aprendeu a liderar na igreja. Eu trabalhei uma época na White Martins, e o meu gerente não tinha formação curricular nenhuma. Ele fez uma faculdade de logística e aquela tecnólogo. E sabe por que ele liderava a equipe? Porque ele era um grande líder na igreja. E ele entrou para aquela empresa como jovem aprendiz, foi crescendo, e viram nele um líder nato. Onde ele desenvolveu? Na igreja. Há um tesouro escondido aqui. Talvez aqui você se relacionou. Eu ganhei minha bênção, pastor, na igreja. Talvez se não fosse a igreja, eu estava aí, ó. Graças a Deus pela vida da igreja. Há um tesouro escondido aqui para você, meu irmão. Há algo precioso da parte do Senhor aqui. Talvez aqui você descobriu os seus dons e talentos. Talvez aqui você descobriu o chamado. O pastor falou de alguém que estava no campo e vai dar o testemunho aqui. Isso tudo é na igreja. Há um tesouro escondido aqui para você. Há um tesouro de uma nova vida. Há um tesouro de conhecer a verdade, de cair as escamas dos olhos. Quem consegue se lembrar do dia da sua conversão, do dia do batismo? Gente, que momento precioso. Hoje teve batismo lá na nossa igreja, e batismo dos jovens, e aí a gente viu, a gente não sabe nada, né? A gente fica fantasiando coisa, mas tinha um rapaz, um homem adulto, mas um senhor forte, barbudo, aquela cara de brabo mesmo. E aí quando eu imagino que seja a filha dele, e aquele cara com certeza não é crente, ele não é lá da igreja, mas aquele cara chorava, mas chorava assim, compulsivamente. Você se lembra da sua conversão, do seu batismo? Que preciosidade que foi esse momento. A gente precisa entender que o mundo, a concorrência, já fala muito mal da gente. A gente não pode contribuir com isso e falar mal também. Você já viu o retrato de um crente numa novela? É sempre um bobão,
ou é alguém que é meio trambiqueiro, mas finge que é crente. Nunca é um retrato bom. Nunca a gente é narrado e visto pelo mundo de uma maneira legal. Nos filmes, ou é um cara completamente bitolado, ou é um cara que finge que é crente. A gente não pode ajudar a concorrência, não, gente. A igreja tem seus probleminhas, sim. Vai ter coisa aqui na PIB de Vista Alegre, na PIB de Irajá, que a gente não vai concordar. Vão ter alguma... Às vezes você olha para a parede e fala assim, não gosto da parede dessa cor, essa parede podia ser toda cinza. Ah, não gosto... Tá bom. Mas há um tesouro escondido aqui, e a gente não pode ficar compactuando de espalhar mais notícias da nossa família, não. Porque aqui é a sua família espiritual. Terceiro lugar, há um tesouro escondido no seu relacionamento com Deus. Eu acho interessante, nos versículos 6 e 8, eu de vez em quando fico olhando ele para me colocar no meu lugar. Os versículos 6 e 8 diz assim, então o Senhor disse, e aí falando agora diretamente com Arão e Miriam, ele diz assim, ouçam agora as minhas palavras, se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele através de sonhos, mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Mas que tapa que Deus deu ali em Arão e Miriam. Vocês já viram irmãos, parentes, primos, que defendem um ou outro incondicionalmente? Já falei que essas famílias que eu fui adotado, eu tenho alguns primos de consideração. Eu tenho dois que eles são irmãos, esses da escadinha que eu falei para vocês. E aí um desses irmãos, ele sempre foi, mas sempre, muito briguento. E nós tínhamos um timezinho que a gente jogava futebol, e ele era muito bom assim, muito habilidoso. Só que o mesmo nível de habilidade que ele tinha, era o mesmo nível que ele tinha para tentar arrumar alguma confusão. Parece que ele gostava, parece que ele tinha prazer. E aí toda vez que a gente ia jogar bola, a gente sabia que tinha que ficar de olho no Bruno, porque em algum momento o Bruno ia arrumar algum problema. E aí era assim. E várias das vezes, o Bruno, ele arrumava o problema estando errado. Porque uma coisa, quando a pessoa arruma um problema, a gente sabe que ele está certo. E aí todo mundo se apresenta para defender. Mas muitas vezes o Bruno arrumava o problema, ele estando errado. E aí quando ele estava errado, pastor, eu confesso que eu falo assim, não é possível que eu vou ter que ir lá separar a briga do Bruno mais uma vez. E aí tinha hora que dava vontade de fingir que não viu, assim, sabe? Mas esse irmão dele, toda vez que o Bruno arrumava algum problema, e mesmo estando errado, ele ia lá, defendia o irmão, afastava todo mundo, saía empurrando. Mas quando parava a briga, pastor, ele ia lá e brigava com o irmão dele. Já falei com você, quer parar com isso e tudo mais. E é engraçado porque ele era o mais novo e esse irmão dele era o mais velho. Mas é interessante a gente pensar que Deus chega para Arão e Miriam e fala assim, opa, para com isso, que Moisés é meu ali. Tipo, quem fala com Moisés sou eu. Quem trata o problema de Moisés sou eu. O relacionamento de Moisés comigo é face a face. Eu não falo com ele através dos outros. Eu não falo com ele através de sonhos. Eu não falo com ele através de visões. Deus se revelava para vários profetas ali. De fato, isso não era algo exclusivo de Moisés. Mas face a face, cara a cara, ver a forma do Senhor, como o texto disse aqui, foi só ele. E eu fico pensando, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Você é tão íntimo, tão próximo de Deus, ao ponto de considerá-lo seu amigo? Mateus 6,6 diz lá, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que está em secreto, que o vê em secreto, o recompensará. É interessante a gente pensar que o texto diz o seu pai que o vê em secreto e não que o ouve em secreto. Isso nos mostra que a oração é muito mais do que palavras que Deus ouve, mas na verdade é sim um coração que Ele vê. E eu fico pensando nessa noite, como que está o meu coração diante de Deus?
Porque tem hora que a gente quer se apresentar diante de Deus e levar nossos problemas e orar, mas a gente quer de alguma forma tentar esconder o nosso coração, tentar esconder as nossas aflições, tentar esconder os nossos problemas, os nossos pecados de Deus. Como que tem sido a sua vida com Deus? Meu irmão, que nessa noite a gente aprenda a se apresentar para Deus do jeito que a gente está. Deus está buscando corações verdadeiros de adoradores, que o adorem o Espírito em verdade e que se apresentem para Ele. Deus quer ter relacionamento com o homem. Não faz sentido o homem ser tão racional, tão inteligente, tão sábio, Deus ter feito isso com tanto capricho. Às vezes eu olho algumas coisas do corpo humano e eu fico bobo assim. Agora com essa situação, por exemplo, da doença da minha mãe, e a gente vai analisando como o corpo responde a certos tipos de tratamento, como faz isso e aquilo, as técnicas de cirurgia. Eu falo assim, gente, como é que uma pessoa que olha isso tudo não consegue acreditar em Deus? E esse Deus que fez a gente com tanto detalhe, Ele quer um relacionamento com nós. Ele quer um relacionamento com cada um de nós. A oração é muito mais do que palavras que Deus ouve. É um coração que Ele vê. Sua oração, seus momentos de devocional, tem sido apenas um recitar de palavras? Ou de fato tem sido algo que tem promovido uma intimidade verdadeira com Deus? Em último lugar, o pessoal do louvor, se já quiser vindo para cá, há um tesouro escondido nas suas tragédias. Os versículos 9 a 13 vão dizer assim: e a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. Arão disse a Moisés: ah, meu senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. E o versículo 13 diz assim: Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, peço-te que a curas. É interessante a gente pensar que ano após ano, no mundo, acontecem algumas tragédias. Agora, por exemplo, esse ano, acho que eu falei da outra vez que eu vim aqui, começou um monte de queda de avião do nada. Caiu aqui, caiu no Canadá, caiu nos Estados Unidos, do nada. Ano após ano começa, tragédia após tragédia. Nos últimos 10 anos, se nós pararmos para pensar, quantas tragédias o mundo não passou? Agora voltou o negócio de tsunami de novo. Parece que vai um novo ciclo. Eu estive em alguns lugares de tragédia. Em 2014 eu fui no Haiti, por exemplo. Fiquei 21 dias no Haiti. E aí eu vi o estrago de uma tragédia. Não só o estrago físico, estrutural, mas o estrago social. O Haiti, as pessoas perderam o senso de ser pessoas, assim. É o meu interesse, é o que eu preciso e problema da comunidade que está ao meu redor. No Haiti, por exemplo, se a gente chegava numa comunidade, numas crianças com menos de 10 anos, e a gente chegasse com água, e a gente falava para todo mundo: tem água para todo mundo, pode ficar tranquilo. Eles pegavam as águas, e aí eles se batiam, brigavam, as crianças, menos de 10 anos, não estou falando de adulto. E eles se batiam, até me arrepia, eles se batiam, mas batiam mesmo, de se machucar, para um ficar com todas as águas, e não cada um ficar com uma água. A tragédia não foi só estrutural, foi social. A tragédia foi na mente, a tragédia foi na alma. Eu fui em Petrópolis recentemente, naqueles deslizamentos que teve. Trabalhei com algumas frentes, ajudei a tirar corpo. Que coisa dolorosa. Pessoas que literalmente perderam tudo. Conversei com pessoas, pastor, que é até difícil para a gente como pastor dialogar. Mas ele falava que para ele era melhor de fato que ele tivesse ido do que ele ter sido o único sobrevivente da família dele toda. Mas Gustavo, por que você está dizendo isso tudo e querendo falar para a gente que há um tesouro escondido nas tragédias? A verdade é que muitas vezes as tragédias da nossa vida, elas servem para colocar algumas coisas no lugar. O texto é muito interessante porque antes da tragédia, antes da lepra, os irmãos estavam todos se engalfinhando ali. Estava Arão e Miriam falando mal de Moisés. Moisés estava caladão.
Miriam falando pelos cotovelos. Arão meio sonso ali da coisa, meio mais ou menos. Mas vem a lepra, meus irmãos. Arão, que estava quietinho, se posicionou. Moisés, pelo amor de Deus, ora pela minha irmã, ora pela nossa irmã. Moisés, que estava só deixando as coisas acontecerem, fingindo que não era com ele, clamou para Deus. E Miriam, que estava falando pelos cotovelos, ficou quieta. A partir do verso 9, não tem uma palavra de Miriam até o final. As tragédias, muitas vezes, podem colocar as coisas no lugar. Covid, por exemplo, uma grande tragédia, mas a gente melhorou algumas coisas. Higiene, pelo menos. Lá em casa a gente lavava sacola de mercado, lavava tudo. Passamos a desenvolver alguns bons hábitos, lavar as mãos. Eu comecei, por exemplo, na minha casa, no meu carro, onde eu vou, eu tenho um álcool em gel agora, do Covid para cá. Talvez você já tenha passado ou está passando por algumas tragédias pessoais. Alguns nãos. Talvez uma demissão no trabalho. Um diagnóstico ruim, como foi o caso da minha família. A perda de um familiar, de um ente querido ou de algo que era muito importante para você. A gente está com um casal lá na igreja. Ele teve um problema no joelho, teve que parar de trabalhar e ele era autônomo enquanto não fazia cirurgia. Nesse intervalo, ele teve o carro furtado na porta da igreja. Um sábado, meio-dia da manhã, meio-dia e pouco. Que tragédia. Sem seguro. Hoje eu falei com ele muito rápido. Ele, pastor, falei, Marcão, me explica essa história aí. Por que estava sem seguro? Ele, não, pastor, porque eu tive que parar. Aí começou a estourar as contas. Falei, vou parar de pagar o seguro, enfim. E aí naquele intervalo parou de pagar o seguro há 2 dias atrás, em 2 dias aconteceu uma grande tragédia. Mas hoje eu quero te dizer que há um tesouro escondido nas suas tragédias. Veio a lepra, chegou a doença aqui nesse texto, chegou a tragédia, mas aquilo ali serviu para Deus arrumar a bagunça que estava ali naquela casa. Deus arrumar aquela situação, porque Deus sabe que não importa o tamanho do seu problema, Ele consegue consertar. A lepra nessa época aqui era a pior das doenças, mas para Deus pouco importava, porque Ele conseguia resolver. Ele pede 7 dias, talvez só para testar mesmo, porque Deus não precisa nem desses 7 dias para curar. Qual a tragédia que você tem passado? Procura entender se de fato não tem algo de Deus na sua vida ali, que você precisa entender para sair disso. Eu não sei se eu contei aqui, mas eu estive no Summit recentemente e eu ouvi uma ilustração muito bonita lá sobre uma chave. Vocês têm chave aí? Cada um tem. Se você tiver, olha para sua chave aí. Eu estou sem a minha aqui. Mas a chave, ela tem seus cortezinhos. Ela tem uns dentinhos que a gente chama. E são esses dentinhos da chave que fazem ela entrar, abrir ou trancar a porta. Uma chave lisa, ela não abre nada, ela não serve para nada. Essa chave lisinha, ela precisou receber algumas marcas e deve ter doído. É óbvio que chave não sente dor, a gente está falando no sentido figurado, mas deve ter doído. Perder um pedacinho, cortar um pedacinho. Mas esses cortes, essas dores, essas tragédias moldaram essa chave para que hoje ela possa abrir uma porta, ligar um carro. Talvez tenha sido assim na sua vida ou está sendo assim na sua vida. Hoje pode ser que está doendo, pode ser que em alguns momentos Deus precisou cortar alguma coisinha aqui ou ali, precisou ferir um pouquinho aqui ou ali, mas é porque Deus quer abrir uma porta na sua vida que só você pode abrir. E aí Deus está te moldando como uma chave para que você consiga abrir essa porta. E meus irmãos, Deus não mede esforços para fazer pela gente aquilo que precisa ser feito na nossa vida. Deus não mede esforços por uma salvação. Deus não mede esforços por uma reconciliação. A gente falou assim, essa doença que vai resolver, tá bom, eu mando, mas depois eu curo. Eu faço, mas eu resolvo. Tem hora que
Você já parou para arrumar a casa algumas vezes e acha algum objeto assim perdido há muito tempo? Uma vez eu perdi um fone de ouvido, e um fone daquele Bluetooth, daqueles caros até, que eu ganhei de presente. Ele sumiu, nunca mais achei, mas eu desencanei, eu sou zero apegado com coisa material. E aí fomos fazer uma faxina lá em casa, eu achei um negócio debaixo de uma proteção que tinha no meu guarda-roupa. E aí fui descobrir que foi o abençoado do meu sobrinho Joaquim, que escondeu um negócio lá embaixo para me fazer uma surpresa. E como eu fiquei feliz de achar aquilo ali. Mas já parou para pensar que tem hora que para arrumar a bagunça da nossa vida, para achar o objeto, precisa arrumar a bagunça da vida. Eu só achei meu fone porque eu fui arrumar a bagunça da minha casa, do meu armário. E arrumando a bagunça, achei. Tem hora que a gente se acostumou tanto com a bagunça da nossa vida, meus irmãos, que a gente está aceitando perder algumas coisas. Eu não posso aceitar perder aquilo que Deus tem para mim. Eu não posso aceitar deixar de viver os planos de Deus para a minha vida. Pode ser que na correria do seu dia a dia, do seu trabalho, da faculdade, você diz que tem procurado Deus, procurado paz, procurado perdão, procurado esse tesouro, mas às vezes esse tesouro estava aí o tempo todo e só você não viu. Talvez o seu tesouro estava dentro de uma tragédia que você ainda não conseguiu enxergar. É igual quando você vai procurar alguma coisa e todas as mães dizem lá, você não acha? Aí você pergunta para sua mãe fala, se eu for aí eu vou esfregar na sua cara. Toda mãe já falou isso em algum momento. Pode ser que o tesouro que Deus tem preparado para você está aí na sua frente. Só que talvez ele está no formato de uma dor, de uma tragédia. Mas a promessa de Deus na sua vida vai se cumprir. Talvez todo mundo, sua família, seus amigos, seu pastor, seus líderes, já conseguiram ver, já conseguiram vislumbrar o tesouro que Deus tem para você, o plano que Deus tem para você. Tem hora que parece que Deus dá uma visão pra gente pastoral, que a gente olha pra vida daquela pessoa e com todo o carinho do mundo, uma vidinha destruidinha, mas a gente olha e fala assim, cara, que Deus tem um plano pra aquela vida ali. Ontem eu fui em Senador Camará e vi um menino, e conhecendo a história do menino, nossa, uma vidinha tudo pra dar errado. O menino tá tocando violino em um monte de lugar por causa da igreja, entrou em um monte de projeto, chamou ele pra lá e pra cá. Uma vida, um menino no meio de uma comunidade sem pai e sem mãe, com um monte de irmão. Deus encontrou ele ali no meio da tragédia. Deus colocou um tesouro para ele chamado violino no meio de uma tragédia. Aquele menino começou a tocar violino como terapia para se curar do trauma de perder o pai e a mãe. E hoje ele está aí, tocando violino em um monte de lugar. As promessas de Deus na nossa vida vão se cumprir. Há um tesouro guardado, escondido para você, na sua família, no seu relacionamento com Deus, na sua igreja e nas suas tragédias. Que esse ano de 2025 nós possamos receber esse maior tesouro que Deus tem para a nossa vida. Às vezes é o tesouro da sua salvação ou da salvação de alguém. A gente ora pelo tesouro da salvação do pai da Bia. Eu acredito que no tempo do Senhor isso vai acontecer. Ele não sabe, mas Deus já está preparando o bote certo ali para ele. Encontre Deus, encontre o tesouro escondido que Deus tem para você. Amém?